E se a gente pensasse nisso? E se Deus não fosse o criador do universo, mas sim um ingrediente dentro dele? Parece uma ideia meio estranha, né? Mas olha, essa foi uma questão super importante lá no século XIII, e a resposta para ela tem implicações gigantescas para como a gente entende a realidade até hoje. A pergunta é bem profunda, na verdade. Será que Deus faz parte do tecido do universo? Ele seria, tipo, a alma que anima tudo? Ou, quem sabe, a matéria-prima da qual tudo foi feito? Vamos mergulhar em como um dos maiores pensadores da história resolveu esse mistério. Para encontrar essa resposta, a gente vai seguir as pistas deixadas pelo mestre detetive da filosofia medieval, Tomás de Aquino, na sua obra gigantesca A Suma Teológica. Antes mesmo de perguntar se Deus é um ingrediente em outras coisas, o Aquino estabelece um ponto fundamental. Deus não tem partes dentro de si mesmo. Esse é o conceito que a gente chama de simplicidade divina. E para provar isso, ele constrói o argumento passo a passo, como a gente está vendo aqui. Primeiro, ele nega que Deus tem um corpo. Depois, que seja feito de matéria e forma, e aí que a sua essência seja diferente da sua existência. A conclusão, no fim, é uma só. Deus é absolutamente simples, uma unidade perfeita. E é aqui que a gente chega no ponto central. Ok, o Aquino provou que Deus não tem partes internas, mas isso resolve a questão? Ou será que esse ser que é perfeitamente simples ainda poderia ser uma parte externa de algo maior, tipo o próprio universo? E olha, isso não era só um quebra-cabeça teórico, não. Tomás de Aquino estava respondendo a ideias muito reais e bem influentes que estavam circulando por Paris naquela época, no século XIII. Naquela época, tinham duas teorias bem fortes dizendo que sim, Deus era parte do universo. Cada uma imaginava essa união de um jeito diferente, mas, no fundo, as duas chegavam na mesma conclusão. De alguma forma, Deus e o cosmos são uma coisa só. A confusão toda vinha de um erro bem sutil, sabe? Tanto Deus quanto a matéria-prima do universo pareciam não ter limites. Só que são opostos. Deus não tem limites por excesso, porque ele é a plenitude total. Já a matéria, ela não tem limites por defeito, porque ela é um vazio, pura potência, esperando para se tornar alguma coisa. É tipo confundir uma tela branca cheia de luz com uma tela branca vazia. Para desfazer essa confusão, Tomás de Aquino apresenta 3 argumentos lógicos muito poderosos. E cada um deles leva a um não bem grande e definitivo. O primeiro é o argumento do artista. Pensa assim, Deus é a causa primeira, o fazedor. E um artista nunca é a mesma coisa que a sua arte, certo? O pintor não é a tinta na tela. Do mesmo jeito, o criador não pode ser feito da mesma matéria que a sua criação. O segundo é o argumento do motor. Deus é o motor primário, a fonte de toda a ação. Mas uma parte de uma máquina, tipo uma engrenagem, não age sozinha. Ela é movida pelo todo. Se Deus fosse só uma peça na grande máquina do universo, ele não seria o motor. Seria só mais um instrumento. E o terceiro é o argumento do ato puro. Para Tomás de Aquino, Deus é ato puro, o que significa que ele é completo, perfeito, sem nenhum potencial que ainda não foi realizado. Já qualquer parte de um todo é, por definição, incompleta. Então, é logicamente impossível que um ser de pura perfeição seja só um pedaço de outra coisa. Aí, Tomás de Aquino vai para uma objeção filosófica que é bem complicada. Se tanto Deus quanto a matéria primordial são simples, sem nenhuma característica, eles não seriam a mesma coisa? A solução dele para isso é brilhante. Ele explica que existem 2 formas de ser distinto. A diferença acontece entre coisas da mesma categoria, tipo um cavalo e um ser humano. Os 2 são animais. Mas a diversidade, essa se aplica a coisas que não têm absolutamente nada em comum, que nem pertencem à mesma categoria de ser. E esse é o pulo do gato. Deus e a matéria não são só diferentes, eles são diversos. Eles estão em categorias mas tão radicalmente distintas que tentar comparar os 2 é como tentar pesar a luz contra o vazio. A balança simplesmente não se aplica, não faz nem sentido. Tá, mas por que esse argumento de 800 anos atrás sobre a composição divina importa hoje em dia? Porque essa distinção é a base de tudo. Pensa só, se Deus está separado do mundo, ele é livre para criar por amor e não por necessidade. Isso abre espaço para a graça, que é um presente que vem de fora do sistema natural. E, o mais incrível, isso permite uma presença muito mais profunda de Deus em tudo.
E é aqui que a gente chega no paradoxo final, que é uma das ideias mais bonitas da teologia. É justamente porque Deus é totalmente distinto do mundo que ele consegue estar totalmente presente em cada cantinho dele. O fato dele ser transcendente é a condição para ele ser imanente. É simplesmente genial.